Bom, hoje à tarde eu converso com um artista que não precisa de apresentação nem no Brasil, aliás, nem aqui na França. É com muito prazer que eu converso com poeta, com escritor, com rapper, com músico, compositor, intérprete. Emicida, boa tarde, Emicida. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Escuta, vamos começar falando da. Eu vi sua live no domingo. Eu Ah, você achei, assistiu? assisti um bom pedaço, não toda, mas um bom pedaço. Foi Achei muito grande. legal. Eu tenho visto os artistas todos, brasileiros e outros de outros países, usando desse recurso da live. É um novo universo visual, né? Interativo, porque o Sim. público não está lá, mas está um novo deslocamento temporal também, se você for pensar, porque eu vi uma hora na sua live que você fala, que horas são? Porque o tempo vai passando e online a gente meio perde né, a coisa. Eu queria Sim. saber com você como que é criar nesse novo contexto da pandemia, que talvez sirva para pós-pandemia também, que é dentro das lives, ou se é complicado, se é esquisito, como que você sente essa coisa? Eu penso que criar propriamente dito, criar coisas novas, é uma coisa na qual eu ainda não me arrisquei profundamente nessa janela de tempo que a gente está vivendo, né? Eu, particularmente, estou há 60 dias aqui em casa, né? Desde que a gente entrou, de fato, numa quarentena. Eu tenho estudado muito, porque o estudo da música, ele também acaba funcionando como uma espécie de terapia, sabe, Márcia? Hum. Isso é o que tem até me ajudado a manter a cabeça no lugar, sabe? Os estudos da música têm me ajudado bastante nesse sentido. Mas essa cultura nova das lives, é interessante ver que são ferramentas que já estavam disponíveis, mas que a gente não utilizava porque a gente tinha o advento da presença física e a possibilidade de fazer um concerto de verdade, vamos dizer assim. Por quê? Por mais interessante que seja, por mais divertido que seja, por mais legal que seja, a gente poder fazer uma live não substitui o real, Uhum. sabe? É outra relação com o público, não é? Ah, com certeza. E às vezes eu fico pensando também se não é uma questão geracional, se a gente não ficou velho, entendeu? Eu fico olhando pensando se, por exemplo, quando eu era mais novo, a música rap, pelas pessoas que iam nos baile black da periferia de São Paulo nos anos 80, era uma música de vagabundo. Mas nos anos 80, para as pessoas que iam nos bailes dos anos 60, a música do baile black dos anos 80 era também uma música de vagabundo. Então tem uma questão geracional de não perceber essas transformações culturais que vão acontecendo. E eu acho que a gente tem uma. Eu estava conversando com a minha mulher essa semana e eu falei com ela que a nossa geração, nunca na história, uma geração passou por tantas plataformas de consumo de informação como a nossa. A gente viu o vinil, a Uhum. gente viu a fita, a gente viu o mini disc, a gente viu o CD, a gente viu o MP3 quando o formato ainda era o download, e a gente entendia que o digital de alguma maneira podia estar ligado à nossa necessidade de posse, então eu tenho que baixar a música para ela ser minha, ficar fixa aqui no meu computador. Aí a gente viu o streaming e agora a gente está dando um novo salto, né, às vésperas também da inauguração da internet 5G numa escala global, aonde a interação em tempo real está se fazendo, está se impondo, né? Uhum. Mas Você eu fala, acredito desculpa. muito, não, eu acredito muito nisso, que por mais divertido que seja, não substitui o real. É como você receber um beijo e receber um emoji de um beijo. São duas coisas completamente diferentes, por mais que elas representem algo muito semelhante, sabe? Acho que depois que passar tudo isso, esse jeito de fazer concerto vai ganhar um protagonismo maior, sim. Acho que isso não vai se dissipar pós-pandemia, entendeu? Acho que algumas tecnologias vão ser aceleradas, a realidade virtual vai dar um salto gigante, talvez a gente veja nos próximos 6 meses um salto que estava previsto para acontecer nos próximos 5 anos, entendeu? Perfeito. Porque agora as pessoas estão todas interagindo de uma maneira muito mais constante e o que a gente tem, né, de nosso são as nossas interações sociais. E a maneira da gente construir essas interações sociais
ou alimentar essas interações sociais são através do digital, entende? Mas também me preocupa uma outra coisa quando eu começo a pensar nessas evoluções, que é o seguinte: os mecanismos de vigilância do nosso cotidiano também vão evoluir bastante nesse momento. E agora, com um super argumento válido, completamente válido, que é a manutenção da saúde da população. Isso é justo, isso é legítimo. Mas o que vai acontecer com nossos dados que vão ser coletados depois do Covid-19? Aí eu Exato, fico é uma aqui excelente questão. É uma com a excelente questão. cabeça. Eu fico com a cabeça fritando pensando nisso, entende? Porque Porque é se os como países dizem. asiáticos um pouco conseguiram conter isso, eu estou falando do exemplo de Singapura, né? Foi por causa do sistema de vigilância, que não deixa de Sim. ser super invasivo, né? É uma questão. Eu quero. Mas eu acho que nesse momento não chega nem a ser pertinente a gente pensar do ponto de vista individual. Existe realmente um argumento legítimo para que a gente faça esse controle nesse momento. Olha a situação que a gente está atravessando. Me preocupa muito o pós, né? Uhum, Sobretudo nos países subdesenvolvidos, entende? uhum, Porque quando a gente fala de uma realidade como a do Brasil, as dinâmicas do capitalismo se transformam numa coisa muito mais perversa. E uhum. isso me preocupa demais, E a porque essa dinâmica somada a possibilidade de vigilância constante da vida do cidadão pode construir uma catástrofe inenarrável, entendeu? Me diga uma coisa, você parecia à vontade na live. Você estava? Eu, Ou era estranho? sim. Não, com certeza, estava super à vontade, estava super me divertindo. Estava Aham. super me divertindo, porque tem uma coisa muito interessante também, né? E acho que essa é a característica positiva desse momento. Muitas vezes a nossa agenda ela passeia por lugares onde tem uma demanda de ingresso e de atenção, e a gente consegue ir para aqueles lugares porque aqueles lugares conseguem financiar um show, mas boa parte dos lugares, o Brasil é um país que tem 6 mil municípios, entende? É um país, é um continente disfarçado de país, Sim. sabe? Uhum. Então, muitas vezes a gente tem muitos fãs que a gente não consegue visitar. Eu sinto que na experiência do digital, isso consegue ser aplacado, Uhum. Entendi. sabe? Então, quando a gente entra naquela experiência ali, é como se a gente entrasse numa sala de concertos gigantes e aquele cara lá de Palmeira dos Índios, aquela menina lá da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ela vai conseguir estar no show junto com o Ela pessoal entra de na São sala. Paulo, junto com o Emicida, ela tá junto da sala, sabe? Então eu acho que isso é muito incrível. É uma Sim. parada que me deixa bastante feliz. Vamos falar dessa nova economia da música que pinta aí, e eu Sim. acho que o Laboratório Fantasma trabalha com essa questão de uma maneira interessante, criativa e inclusiva, né? Hum, Porque a gente está falando aí de novas formas de financiar artistas. É claro que o laboratório tem todo um tamanho já, e que tem sim. questões para artistas menores que são mais complicadas, menores em termos de tamanho mesmo, de estrutura, né? Como que o Laboratório Fantasma e você, especificamente, estão vivendo isso? Como que você faz? A sua live tem patrocínio? Como que você entra com a coisa? Acho que a coisa oscila, né? Acho que a coisa interessante desse momento é eu posso abrir uma live agora, sabe? E falar com as pessoas. E eu tô na cozinha da minha casa, eu quero fazer uma receita, eu faço uma live. E eu quero ler um poema, eu faço uma live. Mas é interessante pensar como empresa também, e como você falou, né? Refletindo sobre o prisma do que é essa nova economia. A Laboratório Fantasma, há 12 anos atrás, é, foi, foi, foi o epicentro de uma nova forma de gerenciar música no Brasil, entende? Uhum. Por quê? Porque a gente tem duas características que elas são muito importantes. A primeira, a gente entende desde muito tempo que gerenciar uma carreira musical não se restringe a vender ingresso e vender disco. As pessoas já há bastante tempo consomem um estilo de vida, entende? Sim. Então, é por isso que as redes sociais dos artistas têm um fluxo tão grande de pessoas, porque aquilo não é somente sobre comprar um ingresso ou ouvir uma música, tem muito mais coisas. As músicas podem representar muito mais coisas. E eu acho que a gente também é muito perspicaz, vamos dizer assim, porque a gente tem uma boa noção da complexidade do ambiente onde a gente opera, entende? A gente sabe muito bem como partir do Brasil, sabe essa coisa de você tem uma raiz muito firme no seu lugar de origem,
mas você também tem uma antena muito bacana que te conecta com o mundo inteiro, e a gente tem essas duas conexões, sabe? No Sim. meio disso tudo, e sobretudo nesse momento que a gente está atravessando, produzir conteúdo é uma forma de não só se mostrar vivo, né? Porque as pessoas, você precisa ser visto, quem não é visto não é lembrado, e a gente precisa ser lembrado, porque quando se estabeleceu o novo normal, esperamos todos que os concertos voltem o mais rápido possível. Uhum. Então, como a gente faz essas conexões? É através dessa cultura de lives. E se a gente tem a possibilidade de ter um patrocínio que ajude a gente a elaborar isso de uma maneira maior, porque é o seguinte, tem uma coisa que ela é muito importante, né? Produzir conteúdo é muito caro. Uhum. Produzir conteúdo de qualidade é muito caro, Sim. entende? Por Uhum. mais que as pessoas tenham se habituado a consumir coisas pouco criteriosas nos últimos tempos, ainda existem muitas pessoas que se preocupam com qualidade, com pesquisa, com elaboração, e a gente faz parte desse grupo, entende? A gente não abdica da nossa pesquisa para construir essas pontes. Então, é muito desafiador para a gente o momento que a gente está atravessando. Mas Sim. também é muito bacana, por exemplo, a gente fez essa live no domingo. E essa live contou com o apoio da PicPay, da Budweiser, né? E das próprias plataformas também, Uhum. que acabam auxiliando a gente a compartilhar isso com o povo. Então, acho que a gente está estudando muito isso, está dando alguns passos, rabiscando muita coisa. Tem uma coisa que ela é muito importante, né? A gente está concentrado agora em entender quanto da audiência se transfere para essas experiências digitais que não necessariamente são lives. Por que eu falo isso? Se você olha a curva do crescimento do mundo dos games, isso é muito interessante. Ela não tem uma retração, ela está numa ascensão muito interessante, e a gente está muito atento a isso. E não só por causa da situação do coronavírus. A gente já tinha essa relação e já tinha a ambição Com de esse mergulhar universo. de cabeça no universo do entretenimento e não só do videogame, porque a gente Sim, sim. entende que isso representa uma narrativa, um estilo de vida e uma forma de entretenimento também. Por que não? A gente ataca nessas três frentes. Então Uhum. a gente já se relaciona com trilhas sonoras, a gente já se Ah, relaciona com videogames, a gente se relaciona com quadrinhos, a gente se relaciona com desenho animado, a gente se relaciona com cinema, com séries televisivas. A Laboratório Fantasma cada vez mais tem se intensificado como um grande hub de produção de conteúdo que tem uma raiz muito forte, sobretudo na periferia de São Paulo, perfeito. entendeu? Isso a gente já estava visualizando isso, vamos dizer assim, já isso ia acontecer. Aham. Agora, me arrisco a dizer que o que ia acontecer em 2024, a gente está Esse pô. conjecturando aqui, vai acontecer em 2021. Hum. E isso se monetiza, Emicida? Se monetiza uma live ou não? Na verdade, se monetiza de outras formas, paralelamente, né? Eu acho que depende de alguns fatores. Para que você consiga monetizar esse tipo de experiência, você depende de alguns fatores. Como, por exemplo, você é proprietário do conteúdo que você compartilha. No Aham. nosso caso, a gente é proprietário de todos os fonogramas que a gente executou na live de domingo. Então, para a gente, é uma possibilidade real fazer a monetização desse tipo de conteúdo, porque a gente não é só intérprete, a gente é intérprete, compositor e a gravadora, Uhum. entendeu? Uhum. Para além disso, a gente tem essa relação com alguns parceiros comerciais que investem nisso para que a gente possa ter uma mini estrutura ali, óbvio, porque a gente também não vai acumular uma equipe de 20 pessoas em torno de uma live, porque isso seria absurdo, né? Uhum. Juntar 20 pessoas para falar para as outras ficar em casa, Sim, seria sim, sim. uma grande contradição. É, mas no nosso caso a gente consegue fazer isso. Não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, porque não são todas as pessoas que são donas das coisas que Produzem. interpretam, que Uhum. executam, que produzem, Uhum. sacou? E Saquei. pela proporção que a gente tem, pela relevância que a gente também consegue se conectar com alguns parceiros que ajudam a gente a financiar isso, porque marcas e pessoas se conectam desde muito tempo, Uhum. sabe?
Se você observar, por exemplo, aqueles vídeos de rap dos anos 90, onde aparecia logomarca de tênis, de camiseta, de bebida, e aquilo não era, muitas vezes aquilo não era monetizado da maneira que deveria. De certa forma, muitos dos nossos irmãos e irmãs fizeram propaganda de graça e nunca receberam o que deveriam por ter feito aquela exposição de um produto. Então, eu acho que se hoje a gente consegue capitalizar em cima dessa exposição e fazer com que esse dinheiro volte para essa estrutura, para que a gente consiga cuidar melhor, sobretudo das equipes que trabalham com a gente, nesse momento onde a gente está suspenso, né, num grande banho-maria, essa é a verdade, uma grande reticência, né? A gente está olhando e sempre não tem um ponto final, né? Não tem, daqui a 15 dias está tudo resolvido. Então, a possibilidade de conseguir capitalizar em cima disso é bacana, porque a gente consegue proteger as pessoas que dependem dessa estrutura, né? E são muitas pessoas que dependem dessa estrutura. É muito importante que as pessoas também tenham essa noção de que em toda a cadeia de produção da arte, a menor parcela delas, uma parcela ínfima dessa cadeia, são os artistas, as pessoas que sobem no palco. Muitas pessoas dependem desses trabalhos. E é com essas pessoas que a gente está muito preocupado nesse momento, porque a gente consegue capitalizar de algumas outras formas. A pessoa que faz a minha luz, o meu som, não. Então eu preciso entender outra maneira de fazer essas pessoas também serem remuneradas, entendeu? Dessa nova economia, sim. Falamos de contexto mundial, falamos de nova economia, vamos falar da música? Vamos falar do Bora. lançamento global? Você Mas está para mim a lançando... gente está sempre falando de música também, porque, né? Fazer música também não é só sentar e fazer música, né? A gente tem que se preocupar com como as pessoas vão ouvir, quando elas vão ouvir, se elas vão tá lá para ouvir, né? Se preocupar em manter as pessoas vivas a plateia precisa estar aí, né? A plateia precisa estar aí, é claro. E você está falando de amizade. Quem tem um amigo tem tudo. Foi a música que você escolheu, vocês escolheram para lançar. É um EP com 3 versões, que fala sobre amizade, com referências super ecléticas. Eu adoro as referências. Dragon Ball, a gente está falando de Zeca Pagodinho, a gente está falando, anotei para não esquecer, do sambista carioca Wilson das Neves, que morreu, o Wilson das Neves, que morreu em 2017. A gente está falando do que eu não conhecia, Tokyo Sky Paradise Orquestra, né? A gente está falando dos pretos. Eu queria que você falasse um pouquinho da escolha dessa música que você está lançando globalmente para o mundo inteiro e por que se é importante falar de amizade nesse momento. A gente já estava, isso antes de tudo isso acontecer, a gente já tinha compreendido que quem tem um amigo tem tudo tinha um potencial para fazer algumas conexões para além do Brasil. Não só por causa do tema, mas também por causa da sonoridade dela. Sim. Há alguns anos a gente toca fora do Brasil e não nos interessa ser somente uma reprodução do rap que é feito na América do Norte, entende? Certo. A gente entende muito que a gente tem uma música muito rica aqui e a gente quer compartilhar toda essa riqueza com o mundo para fazer justiça à expectativa que existe em cima de nós, porque nós somos os herdeiros da Elis Regina, do João Gilberto, Exato. entendeu? Do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, nós somos a geração que vem depois deles. E como geração que vem depois deles, a gente tem que oferecer alguma coisa grandiosa para o mundo. Então, o disco Amarelo como um todo e essa música, Quem Tem um Amigo Tem Tudo, ela mira muito nessa grandiosidade. Porque a gente também atravessa um momento onde o Brasil não está sendo pauta pela sua grandiosidade. Sim. Entende? Uhum. As informações que têm levado o Brasil aos tabloides são o contrário do Brasil pelo qual a gente se apaixonou. E é fundamental que a gente mostre que o Brasil que fez a gente se apaixonar pelo Brasil ainda existe. Entende? Sim, Por sim. mais que haja uma distorção, por mais que existam filtros que vão transformando a nossa percepção numa coisa nebulosa, turva, e vai deixando todo mundo meio frustrado, meio depressivo, não. Esse Brasil que foi cantado pelo Wilson das Neves, esse Brasil que foi cantado pela Beth Carvalho, esse Brasil que é cantado por nós ainda existe, entendeu? E Sim. o que a gente está fazendo é equalizar e corrigir essa distorção. Outra coisa que é muito importante, né? Por que falar de amizade nesse momento? E aí eu acho que tem uma coisa espiritual grandiosa que conecta todos nós, que é o seguinte: o único lugar que a gente não alcança, que a gente não alcança, não, o único lugar
que o capitalismo não alcança são as nossas relações sociais. E é muito triste que a situação da pandemia suspenda justamente a coisa que nos dá força para viver, que é um abraço, um beijo, uma conversa, ficar sentado horas e horas e horas falando com seus amigos pessoalmente, fazendo uma comida, dando uma risada, fazendo um churrasco, sabe? Sim. São nesses momentos que a gente encontra a razão para viver. Então eu acho que falar de amizade nesse momento é, de alguma maneira, usar a força da música, de ser esse grande amigo invisível que entra na vida das pessoas pelo fone de ouvido, para ser uma espécie de abraço invisível, sabe? Certo. É para É, isso que a música serve nesse momento. perfeito. E existe uma coisa interessante que eu queria falar. Nós chegamos. Engraçado que a nossa conversa está caminhando mais ou menos para um lugar interessante, meio num script. Você vem de um universo estético durão, né? Um rap, Sim, os rappers, rappers, os somos os rappers. rappers. Mas olha, até pouco tempo atrás era uma coisa exclusiva dos meninos, meio bad boy, e periféricos também por lá. Você quebra tudo. Você chama as meninas para o palco, sejam elas cis, sejam elas trans. Você dá você faz um maremoto nesse mainstream todo, que até pouco tempo excluía vocês toda Sim, essa jogada, ou seja, a coisa do periférico também, a gente dá um sambalelê nisso, né? Então, isso tudo com uma arma de ternura que você tem também. Não só a força do teu conhecimento, da tua erudição musical, da estrutura do que é todo esse think tank aí da Laboratório Fantasma, mas sua. Eu queria saber de onde vem a sua doçura, essa sua ternura, e se é ela que faz passar pela fresta, que faz essa subversão. Como que é para você fazer essa subversão dentro do rap? ah, Márcia, com certeza. Essa doçura é responsável por toda a transformação positiva que a gente consegue gerar no mundo, entende? Eu estava dando uma pesquisada aqui porque é interessante, né? A Laboratório Fantasma, no mês de maio de 2020, faz 11 anos, Uhum. né? São 11 anos de existência oficial da empresa. E dentre as pesquisas que a gente fez para tentar ter uma compreensão maior assim de ambientes nos quais a gente não circula tanto pessoalmente, uma me deixou muito feliz, né? Hoje no Brasil existem quase 1.500 artigos acadêmicos usando a Laboratório Fantasma como referência bibliográfica, sabe? Então não existe uma construção empírica que está travando uma luta, uma guerra muito importante dentro das universidades. O ambiente das universidades precisa ser escurecido e é interessante como toda essa geração que na última década adentrou o ambiente das universidades tem se referenciado nas coisas que a gente tem construído, sabe? E a gente só conseguiu construir isso por causa da doçura, por causa da calma, por causa da serenidade, entende? É o que eu costumo chamar de ser água, porque tem duas coisas que elas não são necessariamente contrárias, mas elas são muito diferentes, entende? A colonização, a experiência eurocêntrica pelo mundo, ela se move como se fosse uma rocha. E quando uma rocha se move, ela cria uma espécie de desabamento, que é uma movimentação agressiva de coisas pesadas. E isso gera um caminho de muita destruição, sabe? Sim, Não significa que a vida não vai mais nascer por onde aquelas pedras nasceram, mas a destruição que essa movimentação gera é muito chocante. Já a água, ela tem uma experiência contrária. Por mais que ela possa ser agressiva, e ela se torna agressiva no momento em que ela é represada, sabe? Então, ela revida violentamente com uma resposta. Se não me engano, é o Bertold Brecht que tem uma frase que fala que as pessoas falam da violência do rio, mas não mencionam a violência das margens que comprimem sim, esse rio, tem. entendeu? Uhum. Eu acredito muito que a gente opera como se a gente fosse água. Já dizia também nosso saudoso Fela Kuti, a água não tem inimigo, entende? A água simplesmente existe e gera vida, sabe? E é na Sim, água que a gente se inspira nesse momento, a água de Iemanjá, a água doce dos rios de Oxum, entende? No meio disso aí tem uma situação bem interessante que é o quê? Tem um estereótipo a respeito das pessoas pretas que vivem em bairro pobre. Então, dependendo do quão distante você é desses grupos, você é mais refém desse tipo de estereótipo, sabe? sim. Então,
Se você tá lá do outro lado da cidade, você vai achar que uma pessoa que nasce no Jardim Fontales ou no Capão Redondo é aquele cara mau, violento, próximo do crime. Agora, para nós, isso é uma noção muito distante da realidade, mas tão distante da realidade que isso não faz o menor sentido. A gente cresceu entre muitas coisas tristes, mas o que fez a gente acreditar na vida foi ter uma relação próxima e ver que também existem muitas pessoas doces e muitas pessoas incríveis nos lugares onde a gente cresceu, assim como existem em todos os lugares, sabe? Sim. Tem uma outra ideia também que é, a gente foi apresentado a uma ideia de masculinidade que é muito doentia e é muito violenta, mas no contexto de bairro pobre, é essa masculinidade que ensina a gente a ser respeitado ou ser temido, sabe? E Sim. a gente vai se habituando e criando uma casca num lugar tão violento quanto essa masculinidade. Essa casca parece uma proteção no início. E você caminha, atravessa boa parte da sua adolescência achando que aquilo te protege e te fortalece. Mas isso vai se transformando num fardo cada vez mais pesado. Não é por acaso que o maior número de suicídios são de homens, entende? Porque esse fardo ele vai se transformando numa coisa cada vez mais pesada e de repente você vive uma experiência extremamente frustrante porque você não consegue dizer um eu te amo para o seu filho. Porque isso aí, no seu entendimento tacanho da realidade, é uma característica de um homossexual. Isso é uma doença, entende? A doçura de pensar e se mover como a água na realidade foi o que protegeu a gente dessa lógica. Por mais que em algum momento a gente possa ter, de alguma maneira, estar tido mais próximo desse pensamento, porque é de onde a gente vem, a gente também sempre foi muito atento para a necessidade de se afastar disso. Então, nesse sentido, a gente não só é doce, mas a gente também reivindica o direito à doçura, porque ele é urgente. Ele é um afastamento desse estereótipo e um resgate da nossa humanidade, da nossa ampla humanidade. Perfeito. Eu quero terminar falando com você. Eu vendo a live, você é um dos artistas brasileiros que se posicionam politicamente, Sim, afinal de contas, e você falou duramente sobre as ações do presidente da República. Você chegou a citar a frase daquela velhinha norte-americana que dizia: "You have elected a clown, now expect a circus." Se vocês elegeram um palhaço, agora esperem um circo. Você fez o paralelo com o Brasil, dizendo: elegeram um assassino, esperem um genocídio. sim. Eu queria saber qual é o papel seu ou dos artistas, se você quiser falar de uma maneira geral, nesse Brasil que parece numa ladeira, numa toada abaixo, perversa, mesquinha, de morte, porque a gente pensa, a gente vê o Brasil aqui de fora sendo extremamente brasileiro, mas vendo aqui de fora a gente vê uma toada de um suicídio coletivo muito louca, uma pulsão de morte. Eu queria saber se você concorda com isso e qual é o papel do artista e seu nesse momento. Eu queria muito, inicialmente, traduzir a frase daquela velhinha e dizer, espere se você eleger um palhaço, você espera um circo. Mas eu achei desrespeitoso com os palhaços, entendeu? Sim, Eu achei que o palhaço ele é uma figura que nos dá alegria, o palhaço ele é uma figura que faz a gente rir, faz, sabe, eu tive a oportunidade de ir no circo muito cedo e a presença dos palhaços ali jogou um açúcarzinho na nossa vida muito triste e aquilo fez a gente voltar para casa cheio de sonho. Então eu não acho que cabe uma comparação a isso que a gente está vendo no Palácio do Planalto com um profissional tão nobre quanto um palhaço. É, Acho que a primeira coisa é a seguinte, né? As pessoas falam que o Brasil está sob uma má liderança e eu acho que a gente precisa resgatar o sentido das palavras. A primeira coisa é, Bolsonaro não é um líder. Se você tivesse uma empresa, na minha empresa, ou qualquer pessoa que tenha uma empresa, nunca uma pessoa com as características do Bolsonaro seria alçado à função de líder. Porque liderança requer responsabilidade, visão e capacidade. E talvez Bolsonaro não saiba nem a existência dessas palavras em português. Isso é muito sério, entende? A sim. gente está flutuando num, num limbo de muita agressividade, muita ignorância, sabe? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e a gente alerta para isso há muito tempo.
Não só na música, como no discurso, como na postura. Mas é muito interessante que a gente tenha uma visão macro do que a gente está vivendo também, sabe? Porque também achar que o problema inteiro é a situação atual, não, a situação atual ela é uma consequência de muita coisa que aconteceu antes da gente chegar aqui, inclusive. Então, a gente está colhendo fruto podre de todas as pseudo-conciliações que o Brasil acreditou que fez, mas não fez. Então você tem uma abolição da escravatura que acontece num molde completamente questionável. De um dia para o outro, em uma canetada de um parágrafo, você tem milhões, não são centenas, nem dezenas, nem milhares, são milhões de pessoas, milhões de trabalhadores que trabalharam de graça durante 4 séculos, abandonados à míngua nas ruas desse país. Isso tem uma crise social e existencial gigantesca, sabe? Culturalmente, o país se organiza para prejudicar esses trabalhadores, para tentar exterminá-los da maneira mais rápida possível. E a gente vê consequências disso no dia a dia até hoje. Você tem um genocídio indígena em curso, sabe? Isso está acontecendo agora. E a coisa mais triste, por exemplo, eu estava na exposição da Cláudia Andujar. A Cláudia Andujar é a fotógrafa responsável pela foto na capa do Amarelo, sabe? E é muito triste que na exposição da Cláudia Andujar tem um vídeo de Jair Bolsonaro dizendo todas as atrocidades que ele ia fazer se ele se transformasse numa pessoa mais poderosa. E ele está dizendo isso no Congresso Brasileiro nos anos 80 e hoje, em 2020, a gente assiste essa pessoa sentada na cadeira da presidência da República fazendo tudo o que ele disse que iria fazer. Então, a gente também tem que ser maduro e dizer, ninguém está desavisado nessa brincadeira. Ele está dizendo que vai matar e ele chegou lá e ele está fazendo isso mesmo, sabe? A ditadura que continua completamente presente, não só no nosso imaginário, mas na nossa realidade, o modus operandi das forças policiais no Brasil continua completamente atrelado ao que foi desenvolvido na época da ditadura, entende? Pessoas que estão desaparecidas até hoje e os assassinos, os comprovados assassinos, continuam livre, leve e solto, passeando por aí, sabe? E isso aqui eu estou falando de questões que envolvem pessoas, que envolvem seres humanos. Eu nem estou entrando no aspecto ambiental e toda a destruição gerada nos últimos 5 séculos, entendeu? O contingente indígena que existia e que existe hoje e toda a destruição que aconteceu em torno desses corpos é uma outra pauta, é uma outra coisa que dá para a gente ficar aqui e a gente vai chorar, entendeu? Aliás, hoje está acontecendo, né? O garimpo está arrebentando tudo de novo, e o garimpo está destruindo a floresta e as pessoas. Está levando coronavírus para tribo que não tinha contato nenhum, para povo que não tinha contato nenhum com a cidade, sacou? Então você tem todo esse contexto, né? Eu chamo isso dessas pseudo-conciliações do Brasil, atrelado a, né, junto com uma imprensa irresponsável e muitas vezes cúmplice dessa situação, uma população que é passional e um monte de possibilidade sórdida oferecida no mundo, na publicidade, né, meu? E a política tratada como publicidade nesse mundo depois da Cambridge Analytica, sabe? Sim. Onde as redes sociais são um campo de batalha muito perigoso. E o Muito Big Data. perigoso, sacou? E volta para nossa conversa, para a pauta que a gente começou lá. Isso. Essas informações vão para onde? O que acontece com todas essas situações de conciliações falsas, sabe? A gente tem potencial de fazer o quê? Um show de horrores que diariamente produz alguma tragédia, entendeu? Então o Brasil ele está sem liderança, ele está à deriva, ele está à margem de qualquer ideia de progresso, sacou? É o fim? Não. Eu não acredito que é o fim, mas vai doer muito, o Brasil vai sofrer muito e ele vai aprender da pior maneira que a gente precisa pensar com o cérebro, não com o fígado. E o Entendeu? papel do artista, Emicida? Eu acredito muito que o meu papel aqui é dar continuidade a tudo que a gente vem fazendo, sabe? De informar, compartilhar, construir
inspirar e dizer as coisas com base na nossa experiência, sacou? Porque a gente vem de uma experiência de periferia do Brasil, a gente vem de uma experiência preta, a gente vem de uma experiência orgulhosa, muito orgulhosa, sabe? Existe muita distorção a respeito do nosso povo que faz existir aqueles estereótipos que a gente estava falando agora há pouco. Sim. O que a gente faz, sobretudo no momento que a gente lança o amarelo, é explodir em vida, para as pessoas compreenderem que a gente é muito mais do que as catástrofes que cercam a gente. Mas isso não é um otimismo cego. A gente sabe, tem plena consciência de que essa catástrofe é real e que ela vai produzir muita dor e muita morte. A gente hoje vai alcançar 12 mil mortos de coronavírus no Brasil e a gente está vendo um documento que sai dizendo que cabeleireiro, barbeiro e academia de ginástica é uma atividade essencial. Ou seja, enquanto o mundo inteiro olha para a pandemia como um grande problema, uma grande urgência, uma grande situação horrenda que precisa ser combatida e resolvida o mais rápido possível, Jair Bolsonaro observa o coronavírus como se isso fosse um grande aliado dele na sua cruzada de morte, entendeu? Fico muito feliz que muitas pessoas têm se conscientizado, pessoas que inclusive votaram nele e percebem o grande mal que fizeram, o grande irresponsável que colocaram no Palácio do Planalto. É muito bom que essas pessoas abram o olho e digam coisas que estamos dizendo há 5, 6, 7 anos, entende? Sim. Isso vai fazer com que mais pessoas abram o olho, sobretudo pessoas influentes, né? Sim. Pessoas que colaboraram muito, que fortaleceram muito as bases do bolsonarismo, pessoas que foram notoriamente racistas, preconceituosas, entendeu? Sim. Pessoas que disseram, compartilharam pensamentos muito radicais e muito ignorantes, que conduziram as pessoas para associações muito simplistas, entende? E a realidade do Brasil, ela é muito complexa. Toda conclusão simplista é uma canalice que você faz com o povo. Porque tudo tem muita camada no Brasil. Tudo tem muita camada. Não dá para você falar é só preto e só branco. Tem muito. O Felipe Vassão, que é meu amigo produtor, ele fala isso. Tem muito tom de cinza no Brasil entre o branco e o preto. Entendeu? Tem Sim. muita camada. A gente precisa analisar cada uma dessas camadas com muito cuidado, porque quando você desconsidera uma, você abre espaço para toda essa destruição que a gente está vendo. E o que acontece no contexto de hoje é a gente desconsiderou quase todas, Márcia. Entendeu? Entendeu? A gente se pautou por essa coisa de bile, de ódio, sacou? Sim. A gente que eu falo, não é que a gente colaborou com isso, mas Sim. enquanto sociedade, vivendo coletivamente, Sim, entendeu? sim. Tem uma música no disco que eu falo disso. Eu falo disso paisagem. É importante reconhecer a sagacidade do mal nesse momento. E eles souberam se comunicar, entendeu? Mas eles não estão em torno de nenhum projeto de construção. É um projeto de destruição e entrega somente. Certo. Sabe? Isso é desolador? É desolador. Mas não acredito que seja o fim. Acredito que a gente tem força para atravessar isso aí. Só que a gente vai aprender da pior maneira por ter ouvido o nosso fígado, não o nosso cérebro. Oxalá te ouça. Muito obrigada. É isso, Márcia. Obrigado você. Foi uma delícia. Um abraço grande para você. Abraço para você também. Se cuida aí. Beijão. Tchau, tchau. Você também.